bom dia a todos, ou boa tarde. Vou estar dando uma revisada sobre os principais assuntos da parte de mergulho autônomo, para a gente sair de forma bem clara, entendendo de verdade como que se mergulha com equipamento scuba ou equipamento de mergulho livre também. Tá? Para o mergulho, existem 4 coisas que são imprescindíveis para a gente conseguir mergulhar. 4 tópicos muito importantes que sem eles a gente não consegue fazer um mergulho, independente se seja um mergulho livre ou mergulho scuba. Vamos lembrar a diferença entre mergulho livre e mergulho scuba. O livre é um mergulho que não utiliza equipamentos de respiração. Então a gente prende a nossa respiração e vai fazer o mergulho e vai retornar para a superfície. Já o mergulho scuba, a gente vai utilizar cilindro, regulador e colete, para a gente conseguir fazer um mergulho mais longo que a gente respire embaixo d'água. Essa é a principal diferença entre o mergulho livre e o mergulho scuba. Os 4 tópicos importantes que a gente não pode esquecer para a gente conseguir fazer qualquer tipo de mergulho, tanto o mergulho livre quanto o mergulho scuba, são os equipamentos, o posicionamento, a aptidão física e a comunicação, no caso os sinais. Tá? Os equipamentos, é muito importante que a gente domine os nossos equipamentos, saiba manusear eles, para que a gente não tenha nenhum problema embaixo d'água durante o nosso mergulho. Entre os equipamentos, os que são imprescindíveis, que a gente não consegue ficar sem para fazer o mergulho, são a máscara, a roupa e a nadadeira. Esse, independente se é um mergulho livre ou um mergulho scuba, a gente precisa ter esses 3 equipamentos pessoais conosco. Muitas vezes, dependendo do local que a gente for mergulhar, se é mais perto da linha do Equador, se é Maldivas, algum lugar que seja mais quente, a gente talvez não precise utilizar a roupa, tá? Mas lembrando que a roupa, ela não é só para o calor, a gente também utiliza a roupa para proteção mecânica. Então a roupa não necessariamente precisa ser um long john, uma roupa de neoprene longa. A gente pode utilizar uma lycra, ou a gente pode utilizar uma roupa curta, que a gente também nos proteja mecanicamente, principalmente dependendo do fundo. Se o fundo for rochoso, ou biológico, ou algum coral de fogo, alguma coisa que a gente não possa tocar, a roupa vai ajudar a gente a se proteger, tá bom? Entre os outros equipamentos tem a nadadeira, que a gente não fala mais pé de pato. Pé de pato é o pé do pato, nadadeira é o equipamento que a gente utiliza para estar mergulhando. E tem os 3 equipamentos instrumentais, que esse sim a gente vai ter que usar para o mergulho scuba. É o cilindro, o colete equilibrador e o regulador. O cilindro, na maioria das vezes, ele vai ser um cilindro S80, que é um modelo padrão utilizado por 90% das escolas de mergulho, e muitas vezes a gente vai estar utilizando um cilindro. Depende do tipo de mergulho que a gente está fazendo. Se é um mergulho mais longo, um mergulho que a gente precisa fazer algum trabalho embaixo d'água, que a gente precisa fazer algum manejo, provavelmente a gente vai estar utilizando mais de um cilindro numa configuração TEC, uma configuração de mergulho técnico. Ou seja, ou side mountain, ou 2 cilindros nas costas, um cilindro de cada lado. Isso vai depender de qual o objetivo do nosso mergulho. O colete equilibrador, ele vai ser utilizado para a gente conseguir manter a nossa flutuabilidade durante o mergulho. Lembra, a flutuabilidade ela é uma força que exerce sobre o corpo dentro da água e ela tem 3 posições. A flutuabilidade ela pode ser positiva, neutra e negativa. A gente sempre vai estar buscando permanecer neutro na coluna d'água, ok? Para a gente não tocar no fundo e para a gente não ter que ficar nadando para baixo para conseguir ficar dentro da coluna d'água. Então, a gente inicia o nosso mergulho sempre um pouco mais negativo, pois se a gente inicia neutro, ao final do mergulho, o meu cilindro ele vai começar a esvaziar. E a gente vai começar a retornar para a superfície. Então, a gente inicia sempre um pouco mais negativo, para o final do mergulho a gente ainda permanecer neutro e conseguir fazer o nosso mergulho tranquilo. Outro equipamento que
vai ser essencial para a nossa respiração é o regulador. Ele tem esse nome porque ele faz justamente a regulagem do ar que sai do cilindro. Se a gente fosse abrir o cilindro e respirar diretamente pelo cilindro, a gente ia ter muita dificuldade, porque ele sai numa alta pressão. Lembrando, o cilindro tem 200 bar de pressão, ou seja, 200 atmosferas de pressão. Se a gente colocar o cilindro e abrir direto na boca, a gente vai se machucar. Se a gente principalmente não conseguir abrir de forma regulada, no caso de emergência, até pode ser. Mas é imprescindível o uso do regulador para que a gente consiga respirar de forma demandada, ou seja, o que a gente precisar puxar, a gente vai conseguir através do regulador. Os reguladores, existem basicamente dois modelos padrões utilizados no mundo. O regulador simples, que é o pistão simples, e o pistão balanceado. O pistão simples, ele começa a ficar pesado uma profundidade muito grande, abaixo de 30 metros. A partir dos 30 metros, você utilizando um regulador simples, o ar fica pesado para puxar. Você vai ter muita dificuldade de puxar o ar. Isso pode agravar o nosso mergulho. Então, em casos de mergulhos profundos, de mergulhos que a gente ultrapasse os 30 metros, é muito interessante utilizar o regulador balanceado, que independente da profundidade, ele vai ter a mesma capacidade de demanda. Ou seja, você vai puxar o ar e ele vai vir de forma leve. Independente se está 1 metro, 2, 10, 20, 30, 40 ou 50 metros. Então, em mergulhos técnicos, mergulhos científicos, que são o nosso caso, é muito recomendado a utilização de regulador balanceado. Ok? Outro ponto muito importante que a gente precisa tomar muita atenção e que a gente presta atenção em todos os mergulhos, cada mergulho a gente vai se aprimorando, é o posicionamento subaquático. O mergulhador, ele busca ao máximo não interferir no ecossistema marinho. A gente, quando encosta numa pedra ou encosta em alguma coisa no fundo, a gente já está matando de certa forma. Então, se a gente não precisa tocar, se a gente está fazendo um mergulho contemplativo, a gente busca sempre a flutuabilidade neutra para não tocar no fundo, não tocar nos corais, não tocar na vida que está naquela região. Lembrando que a nossa aquacidade, ou seja, o nosso comportamento dentro da água, tem vários fatores que vão estar influenciando isso. Tanto a flutuabilidade, que é a nossa posição neutra, positiva ou negativa, a nossa natação, se a gente está nadando de forma muito rápida, com as pernas, batendo muita perna de forma muito rápida, a gente também pode estar levantando o sedimento e piorando muito o nosso mergulho. Por isso que é recomendado uma natação que a gente fala de frog, que é a natação técnica, com as pernas para cima, o corpo na horizontal, para a gente conseguir, apenas com as batidas de perna, controlar nosso posicionamento embaixo d'água. E as nossas mãos ficam livres. Lembrando, o mergulhador ele precisa ter acesso a tudo que está conectado na configuração de mergulho dele. Então, se eu precisar mexer no cilindro, se eu precisar mexer no colete, se eu precisar mexer em alguma configuração do meu equipamento, eu tenho as mãos livres e não utilizo as mãos para nadar. No mergulho scuba e no mergulho livre, as nossas mãos ficam livres para se a gente precisar de alguma emergência. A aptidão física também é imprescindível. Se a gente não está se sentindo bem para mergulhar, se a gente está muito cansado, se a gente não dormiu bem, não é recomendado que a gente mergulhe. Até porque fisiologicamente a gente vai precisar estar em umas condições boas para mergulhar. Por exemplo, a equalização. Lembra a técnica da equalização? Para a gente conseguir equalizar a pressão que está nos nossos ouvidos, se a gente está muito congestionado, gripado ou com alguma coisa que impeça da gente realizar a técnica, a gente não vai conseguir equalizar e a gente não vai conseguir aumentar nem 2 metros de profundidade. Então, é muito importante que a gente esteja descansado e se sentindo bem para mergulhar. Comunicação e sinais. Então, lembrando que no mergulho a gente não consegue se comunicar através de palavras. Em casos que a gente possui equipamentos muito caros, com alta tecnologia, a gente consegue. Se chama full face. A gente coloca um capacete como se fosse de astronauta e ele
consegue ter um canal de rádio para a gente se comunicar com o nosso dupla, com o nosso outro mergulhador. No caso de 90% dos mergulhos feitos no mundo, tanto técnicos, recreativos e científicos, a gente vai estar utilizando sinais manuais, que são sinais utilizados com a mão. Lembrando que quando um mergulhador questiona o outro, ele não está perguntando e esperando a sua resposta. É para você responder, é para o outro mergulhador responder. Então, se eu fizer ok, é para o outro mergulhador responder com ok ou com mais ou menos. Não é para deixar o outro mergulhador no vácuo. Então, é para responder, para a gente saber o que está acontecendo. Tá tudo ok com você? Tá tudo ok comigo. Se não tá tudo ok, estou com mais ou menos, estou com algum problema. Quando você tiver com algum problema, a gente tem que apontar o local do problema. Então, mais ou menos, problema no ouvido, mais ou menos, problema na máscara, mais ou menos, problema comigo, quero subir. Ok? Não vamos confundir ok com subir. Esse joinha significa a nossa direção. Então, subir, descer, para trás, para frente. Ok? Então, lembrando, ok? Ok. Problema, frio, não estou bem, vamos subir, vamos descer. Essa comunicação é essencial para que a gente consiga fazer um mergulho seguro e a gente entenda o que o outro mergulhador está falando para nós. Okay? No caso de um mergulho noturno, que é um mergulho que a gente vai estar utilizando lanternas para conseguir enxergar embaixo d'água, a gente vai estar fazendo sinais com a lanterna. E aí vai ter os sinais específicos feitos com cada lanterna. No mergulho noturno, a gente também pode apontar a lanterna para a nossa mão e fazer um sinal. Então aponta aqui e faz ok, ou aponta e faz mais ou menos, ou faz o próprio sinal de ok com a lanterna. Cada condição de mergulho vai nos dar um tipo de comunicação. No caso de uma visibilidade restrita, em que eu não consiga enxergar o meu outro dupla, no caso de uma visibilidade abaixo de 1 metro ou meio metro, já não é recomendado mergulhar nesse tipo de visibilidade. Mas caso a gente tenha que mergulhar para fazer alguma pesquisa, para fazer algum trabalho, é importante que a gente amarre um cabo entre os mergulhadores e mantenha a comunicação no tato, que a gente fala que é a comunicação no braille. Ou seja, um toque está ok, se eu der 2 toques em você não está ok. Então, isso vai ser combinado com a dupla de mergulho que vai estar indo para baixo d'água. Lembrando, o mergulho nunca é feito de forma sozinha, o mergulho sempre é feito em dupla. Então, não existe essa da gente mergulhar com equipamentos scuba sozinho. É altamente perigoso, pois se a gente se amarra lá embaixo, fica preso em alguma corda, a gente tem alguém para nos ajudar. Se a gente está mergulhando sozinho, a gente fica muito, o risco aumenta muito mais e não pode, é proibido. Ok? Outro ponto muito importante, avaliar as condições do ambiente, ou seja, ondulação, maré, corrente, vento, como que está a condição que eu estou indo mergulhar. Antes da gente começar a mergulhar, a gente já precisa analisar para que lado que está a corrente, para a gente começar o mergulho contra a corrente, para voltar a favor. Então, se a corrente está correndo para a direita, por exemplo, eu vou iniciar o meu mergulho para a esquerda, contra a corrente, porque na metade do caminho, quando eu tiver metade do meu cilindro cheio, eu vou conseguir voltar a favor da corrente sem precisar fazer muita força, sem precisar correr risco de ficar muito cansado. Então é importante a gente sempre avaliar as condições ambientais, porque elas podem afetar diretamente o nosso consumo lá embaixo e nosso planejamento que a gente fez para mergulhar. Se a gente fez um planejamento para mergulhar numa profundidade de 10 metros, mas aquele dia a maré está muito alta e foi para 12 metros, isso já vai mudar o nosso consumo, já vai mudar todas as condições de mergulho que a gente vai estar presentes ali. Então, lembrem-se, avaliem as condições ambientais antes de começar o mergulho, tanto na questão de maré, corrente, ondulação, vento, posição do barco. Lembrando, utilizar referências naturais, utilizar referências instrumentais. Referências naturais, é o caso do sol, o
caso da visibilidade da água, algum objeto de referência no fundo, a gente está fazendo uma atividade exploratória, ou seja, a gente não conhece aquele ambiente, a gente precisa de referências para a gente voltar no caminho que a gente veio. Então, sol, areia, o solo. Então, se ali tem, por exemplo, alguma pedra ou o solo é de areia e as ondas estão marcando paralelo à costa, a gente já sabe se posicionar mais ou menos. Já a questão de instrumentos conosco, a gente vai estar utilizando a bússola, a gente pode estar utilizando o manômetro, o computador de mergulho, eles podem nos indicar a direção, a profundidade e tudo que a gente precisa para que o nosso mergulho seja seguro. Então, vamos sempre lembrar de planejar o mergulho. Antes da gente cair na água, para onde que eu vou? Para onde que nós vamos? Qual que é o nosso planejamento? Qual que é o meu consumo de ar? Com qual cilindro que eu estou? Para a gente conseguir fazer um mergulho tranquilo e seguro.